Olha só, gente, a deputada federal Carla Zambelli prestou depoimento à Procuradoria-Geral da República. A parlamentar teve que se explicar as circunstâncias que a levaram a perseguir um homem armada na véspera do segundo turno das eleições aqui em São Paulo. Em nota, a assessoria dela informou que no depoimento Zambelli defendeu que não houve ilegalidade na ação e alegou que estava acompanhada do filho quando teria sido ameaçada e recebido ofensas à honra e também classificou o episódio como um caso de violência política. Vídeos mostram o momento em que a parlamentar saca uma arma e começa a correr atrás de um homem negro na rua até ele ser rendido em um bar no bairro dos Jardins, Zona Nobre, aqui da capital paulista. O depoimento de Zambelli foi autorizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e na decisão o magistrado apontou que os fatos devem ser apurados por possível porte ilegal e disparo de arma de fogo. Como se encontra nos Estados Unidos, a deputada prestou depoimento via videoconferência e agora a PGR avaliará se abre uma apuração formal ou se arquiva a investigação contra Carla Zambelli. Cristiano, a esquerda, eu vi alguns deputados, inclusive, querendo a cassação da deputada. Como é que você vê esse processo? Olha, eu pessoalmente sou contrário à cassação de mandato parlamentar por qualquer motivo. Cassação de um mandato parlamentar ele é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa República. Então, por vezes, os escândalos que a gente acompanha por aí, essa depreciação da classe política, ela leva a nós, cidadãos, eleitores, eventualmente, tem que tirar daí, tem que arrancar isso e aquilo. Pessoal, o mandato parlamentar, ele é a representação da sociedade e a liberdade do parlamentar em poder fazer críticas, em poder se posicionar, ela é uma garantia constitucional que vai no sentido de garantir com que nós, sociedade, povo, tenhamos voz dentro do Congresso Nacional. Então, eu não vejo elemento nenhum para uma cassação de mandato. Eu vejo sim importante essa investigação, acho que é importante a Procuradoria-Geral da República analisar as justificativas, os elementos que tem, até porque não é nem um pouco usual uma pessoa sair num sábado à tarde empunhando uma arma numa região residencial de São Paulo. Então, eu vejo que é importante sim a investigação, o depoimento, o esclarecimento disso. Agora, perda de mandato parlamentar nesse caso me parece demais. Serrão, por favor. Esse caso vai ser emblemático, porque a deputada, aí entra a questão, a Carla será julgada por justiça ou por justiçamento? É a juristocracia que vai cuidar do caso dela ou vai ser o parlamento nesse caso específico? E tem um outro problema adicional. A Carla pode se livrar até da questão da cassação, porque a Procuradoria-Geral ou a Câmara podem achar que esse não é um caso para ser avaliado, então não caberia a cassação dela. Mas tem a questão eleitoral. E se o Tribunal Superior Eleitoral avaliar que ela cometeu um crime eleitoral, isso pode comprometer a eleição dela? Esse é o outro problema que está colocado aí. E a Carla é considerada há bastante tempo uma inimiga do Estado, uma daquelas que poderia facilmente figurar e se bobear até figura, a gente não sabe, né? Porque é secreto o caso, no inquérito do fim do mundo. Então, vamos aguardar que esse caso é um daqueles emblemáticos para a questão da justiça no Brasil. Constantino, por favor. Eu vou meio que concordar com a visão do Cristiano e do Serrão, assim, em linhas gerais, não é caso para cassação de mandato, coisa alguma. É óbvio que estão querendo persegui-la, quem está querendo isso, por outros motivos e muito mais pelas virtudes combativas dela do que pelos defeitos, e nesse caso eu vejo um defeito. Eu acho que ela foi imprudente, eu acho que ela foi afoita. Eu não estava lá, eu não sei exatamente as condições do que foi dito, feito a ela na frente do filho. A gente sabe que os nervos estão à flor da pele, o clima, né, de violência política não é de um lado só, como dá a entender a mídia, a velha imprensa. Então tá todo mundo exaltado. Agora, isso não justifica quem já fez curso para carregar arma, portar arma. Você não pode puxar de uma maneira trivial, isso é uma coisa séria demais, né? Então, me parece que ela foi no mínimo precipitada. Então, eu acho que isso tem que ser investigado e tudo, mas dentro do foro adequado, isso não tem nada que ver
com cassação de mandato. Cassação de mandato, quem está disseminando essa narrativa quer perseguir uma ícone da direita. É disso que se trata.